Bíblia fala que o que é plantado junto às águas, à fonte, junto ao ribeiro, no seu tempo certo, vai crescer. Essa igreja será instituída sobre a palavra e sob a unção de Deus. O dia ruim acabou. Bem-vindo ao dia bom. Então, na tua vida, se há promessa de Deus, vai ter que acontecer. Deus vai marcar você com uma nuvem nova da atmosfera da glória dele. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje estou tendo o prazer de pregar numa igreja. Eu não vi essa igreja fisicamente, mas eu vi essa igreja espiritualmente. Deus, glória a Jesus. Você pode melhorar o seu aplauso a Jesus, aquele que é digno, que reina e merece todo o nosso aplauso, porque se estamos aqui hoje, se estamos aqui na casa de Deus, é porque houve tantos livramentos, talvez você não tenha nem noção. Talvez no caminho até aqui, você tenha já tido um grande testemunho. E eu já quero te encorajar de algo. Eu já quero te encorajar a dizer que você tem uma promessa de Deus. Você tem algo que você carrega, que nesse instante você pode até estar se achando talvez difícil de acreditar que Deus confiou isso a você. Mas hoje você vai começar a entender que essa promessa, isso que Deus colocou no seu coração, vai se cumprir, amém? Coloque a mão no seu coração agora. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no ano de expansão. Nós estamos no ano, Pai, onde o teu reino, Pai, ele vai ser alargado, onde mais vidas vão poder ouvir falar do teu santo nome. Pai, eu sei que o Senhor necessita, Pai, de filhos que se levantem nesse momento. Filhos que ajam com responsabilidade, diante, Pai, da obra que o Senhor colocou em cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço que essa palavra, Senhor, ela venha como um combustível, porque essa promessa que talvez o teu filho tenha chegado aqui, achando que já não ia mais acontecer, hoje a palavra é, vai acontecer. A palavra de hoje é, vai acontecer. A palavra de hoje é, vai acontecer sobre a sua vida. A você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo a este culto. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração, amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus, dar um abraço para esse irmão que está do seu lado, e diga para ele assim, ó, que bom que você está aqui. Isso, pode sentando. Eu tenho que mudar esse negócio de Habib's, gente. O pastor já está querendo mudar para... Eu já falei para ele que já mudei para o restaurante americano, que é o McDonald's, né? Mas a gente vai pulando. Quem está acompanhando os stories sobre Londrina? É, gente, esse é o ano de expansão. Esse é o ano onde Deus está chamando cada um de nós para um novo tempo.
Só que entenda que quanto maior o projeto de Deus sobre nossas vidas, maior a responsabilidade que nós devemos ter sobre ela. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a arte de dominar. Já está até com banner de Londrina, hein, gente? Olha que bênção. O pessoal aqui é rápido. Eu que fui rápido demais, eu que mudei rápido. Mas então, nós estamos nesse processo de expansão. Nós precisamos entender que isso exige alguns comportamentos, algumas atitudes, que se você não tiver, a promessa de Deus não é que ela não se cumpre, a promessa de Deus é a mesma coisa que realidade, só que você posterga ela, por conta de comportamento, por conta de algumas atitudes, que Deus precisa que você mude, que você ajuste, para poder viver e adentrar nesse tempo novo de Deus na sua vida, amém? Então, eu queria falar sobre essa arte de dominar. Quando a gente fala de dominar, a gente pensa em algo, tipo assim, na minha empresa, eu vou lá, vou falar, vou mandar. O dominar que eu quero trabalhar com você aqui, é o conteúdo que a Bíblia nos passa. O que é esse dominar? Qual o primeiro aspecto de domínio que nós devemos ter quando nós falamos disso? Você pode perceber que muitas oportunidades, eu falo com experiência própria, muitas oportunidades eu perdi por falta, não é de dominar o próximo, ou o outro, ou a coisa externa, é dominar a si mesmo. Eu acho que você também, se você buscar aí na sua memória, você vai lembrar de algumas coisas, algumas situações. Inclusive teve uma que uma pessoa chegou para mim e falou: Sérgio, eu estou num trabalho, não estou muito contente lá. E aí ele falou assim, eu tive uma reunião com o meu chefe. Aí ele falou isso, aquilo, e estava muito nervoso. Ele estava muito irritado. Aí eu só estava ouvindo, e eu falei, e aí, mas o que você fez quando ele falou tudo isso para você? E eu respondi, né? É lógico. Aí eu falei, meu Deus. Então, muitas vezes a gente não entende por que não acessamos alguns ambientes, né? Às vezes o seu conhecimento, a sua faculdade, ela vai te permitir acessar um emprego, ela vai te permitir acessar um lugar, mas o que vai fazer você permanecer nele é o seu comportamento. E para ter isso, você precisa de um item importantíssimo, que é o fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Ele não vem de nós, é do Espírito Santo. Olha para o lado e fala assim, é do Espírito Santo. Então, nós temos, fala para ele, que buscá-lo. E é isso, gente. Vamos lá então, o domínio próprio, ele transforma o obstáculo em um degrau para o sucesso. Quando você tem domínio próprio, você vai encarar aquele obstáculo, aquele problema, e ele vai fazer você sair dele de uma forma diferente. E com essa atitude, você vai começar a ser visto de uma forma nova, e você vai começar a ser promovido, seja ele no seu trabalho, seja ele dentre os seus amigos, dentro da igreja. E esse é o ponto onde nós precisamos entender. Nós estamos em expansão, nós estamos num tempo onde precisamos entender que grandes coisas o Senhor já colocou nas nossas mãos. Mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa confiança que Deus colocou em nós? Quando o pastor Jairo veio falar sobre Londrina, queridos, eu confesso que eu fiquei muito assustado na hora. Falei, gente, será que eu estou preparado? Será que é isso mesmo? Mas se Deus falou com ele, Deus ele já enxerga nós a um passo à frente. Só que nós precisamos dar um passo de fé. Começar a ter atitude, começar a ter ousadia. Nós precisamos entender que se Deus chamou, Ele vai nos capacitar para essa obra. Então, você talvez esteja hoje nesse aspecto paralisado, mas eu quero dizer, essa promessa de Deus, Ele vai se cumprir sobre a sua vida. A promessa de Deus vai se concretizar. Amém? E aí, uma coisa interessante. Se eu perguntasse para vocês agora assim, existe sonho pequeno ou grande? O que vocês me diriam, sim ou não? Sim ou não? Quem levanta sim? Sonho pequeno, sonho grande, ok. E se eu dissesse para você que não existe diferença de sonho pequeno e sonho grande? E aqui nós vamos começar a desconstruir para construir novamente. O sonho pequeno que nós julgamos, muitas vezes, há uma pessoa que fala assim, Sérgio, o meu sonho é ter um carro. O meu sonho é conquistar uma casa. E talvez para essa pessoa não é um sonho pequeno. Para ela é um sonho grande. Para ela é um sacrifício alcançar aquilo. Então nós devemos entender primeiro que quando nós
julgamos esse aspecto do parâmetro, né, do sonho de uma pessoa, nós também estamos impedindo ela de enxergar que é possível ser alcançado aquilo. Nós precisamos entender que o sonho grande que nós temos e carregamos dentro de nós, o maior problema dele é quando esse sonho ele não pertence a Deus. Você precisa observar esse ponto. Porque muitos sonhos nós temos na vida, na caminhada, eles não se concretizam. Muitos sonhos que nós temos, almejamos, queremos, eles não chegam até nós. E aqui nós vamos tratar um pouco esses pontos, onde você vai entender como alcançar esse êxito no sonho, não nosso, mas no sonho de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com você aqui, já abra, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá no comecinho da Bíblia. Então, todos estamos entendendo que um grande projeto para expansão, nós precisamos de domínio próprio, certo? E aqui, olha só o que diz em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, repita comigo, domine. Sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aqui você fala assim, Sérgio, já entendi. Então, Deus me deu a possibilidade de dominar. Olha só quantas coisas nós temos a oportunidade de usufruir por conta desse domínio que algumas pessoas entenderam que Deus entregou. Nós estamos hoje tendo acesso ao mundo, quer dizer, o mundo tem acesso a esse culto por conta de uma internet. Olha a iluminação, quanto isso beneficia para que nós possamos enxergar. Tudo isso porque alguém usufruiu com responsabilidade de um dom de domínio que Deus nos entregou. Só que uma coisa que nós não nos atentamos aqui, uma coisa que todos nós muitas vezes procuramos em cursos, procuramos em livros, é como dominar o externo, as situações, como eu posso controlar, e não é isso que Deus quer. Aqui você entende que antes desse domínio, olha no comecinho do versículo, olha para a sua Bíblia de novo, façamos o quê? O homem, a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Então, antes de você dominar, antes de você querer controlar ao que está ao seu redor, você precisa adquirir a essência de Deus. Você precisa entender que para que as coisas comecem a fluir, você possa gerenciar no seu trabalho, você possa ser um bom líder, até na sua família ou entre amigos, você primeiro precisa exercitar a essência de Deus dentro de você. E aí, uma coisa que a gente fala até para os casados, né? Quando a gente fala sobre... Quem é casado aqui? Olha, tem bastante casado aqui hoje. E aí, quem manda em casa? É o homem ou a mulher? Não. Está tendo uma confusão aqui. Está tendo... O homem ou a mulher, gente? O homem? Quem falou homem aí? Eita, eu estou vendo uns homens fortes aqui, hein? Só que aí, olha que engraçado, né? O homem, tem gente repetindo homem aqui. Não pode mentir? Olha só que engraçado. Se a mulher chega e pergunta assim, amor, onde que nós vamos comer hoje? Ela está dando o poder para quem? Para o homem. Olha que mulher sábia, né? Ela já sabe quem manda em casa, né? Ela joga o poder para o homem. Fala, então, você vai decidir agora onde nós vamos comer. E nesse momento o homem chega e fala assim, né? Vamos comer então uma pizza. O que você acha de uma pizza? Aí a mulher olha e fala para você assim, pizza? Olha, legal pizza, mas sabe que estranho, outro dia uma amiga falou para mim que ela foi no lugar ali e a pizza não estava legal. Aí eu, meu Deus, já entendi o recado, né? Aí eu falo assim, mas aonde você quer comer? Aí eu devolvo, né? Eu como um bom cavalheiro, né? Eu não estou falando da minha esposa, né, Érica? Eu não estou falando dela, tá? E aí eu devolvo a pergunta para ela e ela começa a falar assim, não, amor, olha, você acredita que
apareceu aquele story do nada no meu celular, de um rodízio de comida japonesa. Não, ela gosta mais de churrascaria. Aí, uma churrascaria, só que aí você vai olhar, é 5 vezes maior o valor do que a pizza, né? E eu falo, tá bom, já entendi. Mas olha que engraçado, é esse ponto que eu quero tratar com vocês. Olha como a mulher, ela adota uma sabedoria para demonstrar esse domínio. Ela em nenhum momento levantou a voz. Ela em nenhum momento falou assim, eu que mando, é assim que eu quero. Ela simplesmente foi conduzindo uma conversa. E eu acho que é isso que nós, homens, precisamos aprender a ter esse domínio, a sabedoria de dominar, para que tudo isso que Deus tem para nós possamos também usufruir. Porque às vezes você nem está percebendo, mas você já até tem a bênção na sua mão. Você já tem até a bênção na sua mão, só que você não percebeu ainda. Vocês falaram, eu sou casado, levantaram a mão. Você já tem uma bênção do seu lado. Você tem filhos, você tem uma empresa, você tem uma casa. E por vezes nós não valorizamos por falta dessa sabedoria de dominar o que está ao nosso redor. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, Deus te chamou para governar. Fala para esse irmão, Deus te chamou para governar. Mas antes, você precisa ser parecido com Deus. Isso. E aqui nós vamos agora falar sobre um homem que viveu as promessas de Deus. Nós vamos falar de um homem que exercitou com primor esse domínio próprio que nós estamos falando. Eu gostaria que você abrisse agora em Gênesis 37, um pouquinho à frente. E aqui nós vamos tirar grandes lições sobre José, sobre alguém que tem ministrado muito ultimamente ao meu coração. Estamos vivendo um tempo de transição. Estamos vivendo um tempo onde muitas coisas parecem grandes à nossa vista. Mas se é grande, se é algo que nos assusta, é porque Deus, Ele quer que nós adentremos, porque quanto maior o espaço que essa bênção irá alcançar, quanto maior o espaço que irá atingir, mais vidas vão se render a Jesus. Então você precisa entender que hoje você precisa buscar essa responsabilidade, porque talvez a sua família, ela ainda precisa aceitar a Jesus. Talvez muitos no seu emprego também precisem ouvir falar de Jesus. E hoje nós vamos entender que o nosso comportamento, muito mais do que a gente fala, ele vai ministrar sobre essas vidas. E vamos lá então, Gênesis 37, versículo 3 diz assim: Israel amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha só, esses 3 versículos, eles contam de 3 pontos que nos fazem, muitas vezes, criar inimigos sem nós percebermos. Você vai perceber que quantas coisas na sua vida ela foi impedida por conta de pessoas que não estavam confiando, acreditando, apoiando uma ideia que você tem. E aqui você vê que José, ele tinha uma túnica. Então, quando você tem algo que as pessoas não têm, infelizmente, as pessoas, elas muitas vezes, por falta também desse domínio próprio, elas começam a ter aquele sentimento de inveja, de desejo sobre esse item. E isso começa, depois vocês vão ver que até ele perde essa túnica. Olha como é sério isso. Então nós, sem querer, nós criamos inimigos quando nós temos um carro que as pessoas desejam, quando nós temos um emprego que a pessoa quer, quando nós temos até uma família. As pessoas, elas criam esse bloqueio e nós começamos a ser, de fato, como diz aqui o texto, odiado por algumas pessoas. E outro ponto é, se você for muito amado, aqui fala que José era o mais amado entre os irmãos, e eles o odiaram por isso. Se você é uma pessoa amada, você também está propício a ter pessoas que não gostem de você, só porque você é legal, só porque você é agradável.
tá? Mas, e o terceiro ponto? Se você tiver um sonho. Se você tiver um sonho que para aquela pessoa é algo difícil, impossível, inalcançável, pronto, você já se tornou alguém motivo de ser zombado. E que interessante, né? Como eu disse, 3 itens que são involuntários. Você não teve culpa por isso. E olha, eu quero até aqui criar um adendo e fazer você refletir sobre, porque quando você vê alguém que tem esse sentimento de inveja, entenda que muitas delas, não vou dizer todas, mas muitas delas, é por conta de alguma ferida que não está curada e sarada dentro dela. Às vezes ela não tem uma família, às vezes ela não tem um lar feliz, e ela vê o seu, não é porque ela quer ser desagradável com você. Então comece a se colocar no lugar da pessoa, e você vai começar a entender, é a empatia, é a compaixão, e você vai ter um relacionamento, e quem sabe, ela não vai ouvir um testemunho através da vida que você leva em Jesus, através do seu comportamento, essa pessoa não se achega e fala, eu quero ser igual a você. Como que você tem esse comportamento? Como que você é assim? Como que você sorri o tempo todo? Essa questão de você ser agradável, também, a pessoa às vezes ela tem uma vida infeliz, ela teve muitos traumas, sabe, a gente conversa diariamente, queridos, com pessoas que aceitam Jesus, pessoas que começam uma caminhada cristã, e muitas pessoas têm muitos problemas, muitos traumas, e isso acaba se levando a uma vida triste, acaba se levando a ter uma vida, muitas vezes, onde a pessoa toma atitudes que ela não quer, é mais forte, chega a ser mais forte do que ela. Por isso que essa palavra, ela precisa ser exercitada, o domínio próprio, para que nós possamos também fluir na promessa de Deus, amém? Então vamos lá, hoje você vai voltar a sonhar os sonhos de Deus, hoje você vai voltar a ter expectativa, sabe? Deus, quando eu estava vindo desde o culto da manhã, Deus falava muito ao meu coração, Sérgio, muitas pessoas estão deixando de sonhar por conta das frustrações, por conta dos sonhos não alcançados, mas hoje você vai começar a entender, que hoje você vai trocar os seus sonhos pelos sonhos dele, porque quando você começa a sonhar esses sonhos, eles vão se realizar na sua vida, amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? E aí que é engraçado, né? Muitas pessoas, de fato, assim como José, as pessoas não vão acreditar no seu sonho. Por quê? Porque Deus não falou com elas. Entenda isso. Às vezes a gente tem o costume de falar com a esposa e fala assim, amor, tive uma ideia. Aí eu vou com toda empolgação. Eu sou meio empolgado, gente. Quando eu tenho ideias, eu começo a ver aquilo acontecer na minha frente. E eu falo com alegria, já vou com expectativa. Aí a Érica, ela olha para mim e fala assim, legal, amor. Será que não é melhor a gente ir com mais calma? Né? Já aconteceu isso com você? Os homens não estão meio sem graça de assumir isso, né? Mas isso é normal, porque, como eu disse, a sabedoria é diferente. Mas o sonho, quem recebeu, foi eu. Então, para mim é muito claro, é como se eu tivesse com o projeto na mão do que Deus estava falando. E para a Érica, eu preciso o quê? Aprender a desenhar isso. Eu preciso aprender a construir isso, para que para ela também seja um sonho o quê? Palpável. Isso ajuda no relacionamento? Demais, gente. Demais. Quando você começa a compreender como que funciona o mecanismo de entendimento da outra pessoa, você consegue ter muito mais uma assertividade de conclusões, porque o que mais dá errado entre um casamento é essa diferença de posicionamento. Você veio de uma casa, ela veio de outra. Eu vim de uma família japonesa. A Érica só aparece, porque não come comida japonesa, não come nem de hashi. Aí, fui enganado. Aí, ela... Lascou, né, Enio? Lascou. Então, é claro que vai haver algum ponto de divergência. E isso é legal, gente. Porque você só cresce quando você recebe ideias novas. E às vezes nessa junção, às vezes o que ela viveu vai corroborar, vai acrescentar sobre a sua vida. Então nós precisamos aprender a como lidar com isso. Isso eu estou brincando com a minha esposa, mas isso entre amizades é a mesma coisa. O relacionamento, ele beneficia, nós temos esse benefício da amizade, do relacionamento.
Eu vejo aqui quantos amigos que eu tenho aqui, e eu vejo o quanto eu fui construído através dessas amizades, o quanto eles me ajudaram em dias difíceis. Às vezes a falar, Sérgio, olha, não é bem por aí não, calma lá. Então, nós precisamos entender que quando nós ouvimos um sonho, dá uma respirada. Um sonho de Deus, dá uma respirada. Fala, peraí, deixa eu construir primeiro, deixa eu planejar, para que você consiga ter as respostas certas também, para que essa pessoa possa entender aquilo que você vai dizer, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar sobre José aqui, as promessas de Deus começam com atitudes que ninguém vê. As promessas de Deus começam com atitudes que ninguém vê. Muitas vezes você não dá importância a pequenos passos, mas aqui fala, no começo dessa passagem, que José era o mais amado, que José era o filho mais querido. E claro que, vamos falar assim, mais amado, quem tem mais de um filho, né, tem 2, 3, sabe que não existe diferença de amor, mas existe a questão de afinidade. Existe aquele filho que é o mais próximo, aquele que o pai chama, já está ali do lado, quando ele chega das compras no mercado, ele já estava lá, pronto para servir, e esse pode ser José. Ah, mas é porque ele era o filho mais novo. Nem sempre, eu já vi famílias onde o filho do meio, o filho mais velho, ele tinha mais essa afinidade. Então você precisa entender que as promessas de Deus começam com essas atitudes, de você ser alguém querido, amado a quem você tem ao seu redor. Sabe por quê? Quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem algo que Deus entregou, se é grande, Ele precisa de pessoas. Ele precisa que você tenha o maior exército ao seu lado, que entendam a sua visão, para que isso possa se tornar realidade, tá? Então comece a exercitar isso, comece a ver quantas pessoas você tem no seu raio. O pastor fala que a nossa unção é medida pelo raio do nosso relacionamento. Comece a analisar agora, será que eu tenho muitas pessoas do meu lado? Será que se eu ligar 3 horas da manhã para alguém, furou o pneu, será que quantas pessoas eu tenho nos meus contatos que podem realmente, vão falar assim, eu vou te ajudar, pode contar comigo? Se não tem, calma, só comece a ajustar, comece a se entregar. Às vezes a gente fala, eu não tenho nenhum amigo, mas será que você é esse amigo? Será que você também se disponibiliza a ajudar as pessoas, assim como você deseja que façam com você? Então comece a gerar uma reflexão. O segundo ponto é, promessas de Deus não devem ser compartilhados com qualquer um. Ixi, esse aqui é difícil, hein? Quando você tem uma promessa de Deus na sua vida, a gente tem o hábito de sair correndo, já ir contando para as pessoas. E isso é um perigo, gente. Olha o que aconteceu com José. Ele contou para os irmãos. Os irmãos, eles invejaram esse sonho. E isso acabou atrapalhando o processo da realização. Também porque José ele foi um pouco ousado, né? Ele falou de um sonho onde os irmãos iriam ficar submissos a ele. Mas, independente disso, se você tem um sonho de Deus, haja com responsabilidade. Comece a entender, passo a passo, como eu disse, comece a tracejar o planejamento com Deus primeiro, para que você possa compartilhar com as pessoas certas. Então, muitas vezes nós perdemos oportunidades por conta de falar para as pessoas erradas. Então, não basta também ter um sonho, não basta José ter um sonho, nós precisamos ter responsabilidade para quem nós contamos, porque vai que essa pessoa, ela não está dentro da sua visão. E isso, já vi vários casos, queridos, de empresas falirem por conta disso. Já vi vários casos de casamentos ruírem por conta dessa divisão de visão. Tá? Isso é um grande alerta para nós. Terceiro ponto, promessas de Deus exigem constância e persistência. Isso aqui também é muito forte. Olha o versículo 18, gente. Gênesis 37, 18, diz assim, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor. Gente, olha que ironia que os irmãos usavam com José. Lá vem o sonhador mor. Ah lá, o cara que fala pelos cotovelos. Ah lá, o cara que sonha mais do que deve. Né? E aqui a gente começa a perceber como a gente falou, cuidado com quem você compartilha. Mas aqui no versículo 23, diz assim, e aconteceu o quê? Chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, ele perdeu a túnica, de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia
água nela. Não havia água nesse poço, nessa cova. Então não era uma brincadeira. Não era algo que os irmãos estavam fazendo simplesmente para trollarem o irmão ou fazerem algo que só para zombarem dele. Aquilo era para a morte dele. Porque esse sonho incomoda, esse sonho de Deus, quando é um sonho de Deus, ele é um projeto grande. As pessoas não crendo, o inimigo também se levanta. Mas hoje eu creio que você está aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem esse sonho instalado no seu coração. Deus tem algo a revelar para você nessa noite. E você vai entender que você vai ser potencializado por Ele, porque você já está dando um passo de fé aqui. Você já está dando esse passo de fé, de buscar o direcionamento de Deus. E você vai ver as promessas fluindo sobre a sua vida. Amém? E aqui então, você percebe que um dos grandes problemas é que não enxergamos as portas. O que é mais difícil aqui nesse caso de José? Ser jogado numa cova onde não tinha água, ou estar do lado de fora onde tinham pessoas para comprá-lo como escravo? O que será que é pior? Isso me fez refletir muito. Qual que será que é o lugar onde é mais seguro? E muitas vezes nós ficamos travados dentro de um lugar que nós não deveríamos mais estar. Nós ficamos travados, paralisados, porque nós não confiamos nas promessas de Deus. E ali, José ele nos mostra que ele viu aquelas pessoas que estavam do lado de fora como uma oportunidade de sobrevivência. Então você às vezes fala assim, mas de novo, eu já estava numa cova, já estava num buraco, aí me compram como escravo e isso acontece. Quantos de nós não teríamos esse comportamento de murmuração, de reclamar? José olhou e falou, opa, aqui ó, me tiraram da cova, graças a Deus, uma vitória já aconteceu. E esse comportamento dele foi fluindo. E outro ponto que tem aqui, olha, quando você tem promessas de Deus, você não deve negociar princípios. Ele saiu de lá, ele saiu dessa situação, você saiu dessa situação de dívida, você saiu dessa situação de falência, você saiu dessa situação difícil, e começam a se aparecer oportunidades. E queridos, esse é o momento onde nós precisamos estar atentos, porque é onde muitas vezes as promessas elas começam a esvair pelos nossos dedos, porque quando vem uma oportunidade, sabe quando o seu coração dá aquela apertada, você fala assim, eu acho que isso aqui não é legal, mas vai dar retorno, vai dar resultado. Cuidado, queridos. Muitas pessoas perguntam assim, Sérgio, mas como decidir se essa oportunidade de emprego é Deus ou não é que está colocando na minha vida? O primeiro sentimento que você carrega é de paz, é de você chegar e falar assim, ouvir aquela oportunidade e seu coração, ele se acalma. Não é que às vezes você não sente medo. Quando você é chamado para um cargo de liderança, às vezes é normal você ficar com receios, é normal você ficar com alguns medos. Porém, quando você sente essa paz, eu sei que por mais difícil que seja, eu senti essa paz, e é isso que Deus começa a direcionar, é por aí. Esse é o caminho. Então nós precisamos entender que quando o coração ele é um sinal, ele é um termômetro da nossa vida, tá? Então sonhos grandes não devem ser negociados os princípios. Gênesis 39, capítulo 39, versículo 7, diz assim, e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Eu até falei sobre isso, e eu falei assim, José, aqui, muitos pregadores falam que ele era alguém bonitão, alguém, charmoso. Então, não é muito o meu caso. Eu preciso usar outro atributo, Eu falei assim, olha, vamos supor que a mulher ou alguma oportunidade, ele se afeiçoa por causa da sua expertise, daquilo que você carrega, daquilo que você tem nas suas mãos. Então, olha só, isso gerou uma oportunidade, um desejo, só que José, ele falou não. Ele fala aqui no versículo 8, porém ele recusou. Você precisa aprender a recusar. Você precisa aprender a dizer não para algumas coisas que têm aparecido na sua vida. Isso demonstra domínio próprio e maturidade sobre a promessa que Deus colocou para você. E disse, ainda continua assim, e disse a mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem.
Aí continua: não há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me mudou, senão a ti. Porque tu és a minha mulher, como, pois, faria em tamanha maldade e pecaria contra Deus? O medo de José era pecar contra Deus. O medo que José carregava dentro do coração. Aqui no versículo comecinho de 39 diz: e o Senhor estava com José. Se você estiver com o Senhor, independente se você estiver numa cova, numa situação difícil, você pode ter certeza que você vai ter a saída nela. Você pode ter certeza que pode ter uma parede na sua frente. Se você estiver com Deus, se você estiver com Ele, essa parede cai, porque Ele vai cumprir as promessas sobre a sua vida. Amém? E o outro ponto é: promessas grandes exigem perdão. Gênesis 45, vamos lá. Para que as promessas de Deus, queridos, muitas delas, elas não fluem na nossa vida por conta de algumas correntes que impedem nós de avançarmos. Algumas promessas que nós temos em nós, muitas, como eu falei ali no começo, de pessoas que se invejam e tudo mais, mas esse ponto é onde nós precisamos exercitar, porque é algo de dentro para fora, é algo que nós exercitamos a essência de Deus, porque perdão, queridos, não é um atributo humano. Perdão não é algo que você carrega por si só. Nós não temos a habilidade de alguém que fecha a gente no trânsito e você falar assim: está tudo bem, está tudo ótimo, não aconteceu nada. A nossa natureza, ela às vezes é de revidar, mas quando nós atingimos esse amor de Cristo, quando nós atingimos a essência de Deus, nós exercitamos o perdão. Nós exercitamos, e aqui nós estamos falando de José, aonde ele teve irmãos que caçoaram dele, que humilharam ele, que tentaram matá-lo. Mas aqui você vê no versículo 45, no capítulo 45, versículo 1, onde José, ele vai ter um encontro com esses irmãos. Ele vai ter um encontro com eles. E essa atitude que ele tem é onde demonstra essa maturidade, esse domínio próprio diante da adversidade que ele viveu. E diz assim, versículo 1: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Quando José soube, aqui diz assim: fazei sair daqui todo homem. Ele se trancou num quarto secreto. Sabe quando você está passando pela situação mais difícil da sua vida? Aquele momento onde você fala assim: Sérgio, eu perdi uma pessoa muito querida. Eu tive a maior decepção com alguém, a maior traição da minha vida. E quantas vezes eu não vejo pessoas chegarem aqui, aceitarem a Jesus, chorando, gente, se derramando na presença do Senhor. E eu olho para ela e falo assim: esse é o melhor lugar que você deveria estar. Esse é o lugar onde você deve rasgar o seu coração. Você tem que entender que o quarto secreto esse é o lugar onde as suas dores, elas são saradas. Aqui é o lugar onde você, se você não consegue mais caminhar, é onde Deus te carrega, para que você possa caminhar mais um pouco, até que toda essa sua saúde física, emocional, ela também seja restabelecida. E aqui você vê José falando para todos saírem, para ele ter esse tempo de reflexão. Talvez um tempo de rasgar o coração mesmo. Falar assim: Deus, meus irmãos estão aqui, Deus, aqueles que me traíram, aqueles que fizeram isso comigo, aquilo, talvez ele tenha realmente se derramado, mas ali Deus falou: perdoa eles, perdoa. E aí você percebe que depois fala assim, agora pois, no versículo 5, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E versículo 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então aqui, queridos, José ele olha e fala assim: sabe por que eu estou aqui? Não foi porque você me jogou no poço, foi porque Deus quis assim. Foi porque Deus entendeu que a cova, toda a prisão foi um processo
nós falamos muito sobre terra prometida. Nós falamos muito sobre almejar um lugar novo. Nós falamos que queremos a terra, mas nós não queremos o deserto. Só que não tem como. E ali, você começa a ter uma reflexão que o deserto, quando o povo sai do Egito, a gente fala assim, mas por que Deus permitiu que o povo passasse tanto tempo no deserto? Essa minha pergunta, ela ficou dentro de mim. Por que será? Porque era um processo tão rápido, era só ir reto, era só atravessar aquele deserto. Mas Deus fez eles descerem, Deus fez eles desviarem. E talvez é isso que você está vivendo. Talvez esse momento que você está, não está sendo um momento agradável. Talvez está sendo um momento onde você olha para o seu lado e você não vê ninguém. Você não tem pessoas para te apoiarem, para te ajudarem. Mas ali, no texto também fala que foi Deus que fez eles descerem. Foi Deus, queridos. Porque havia um povo, logo a seguir, que se o povo hebreu saísse e encontrasse com eles voltariam para o Egito. Talvez esse deserto que você está vivendo é algo que Deus está dizendo assim, olha, se você tivesse continuado naquele emprego, você pode ser que desviaria dos meus caminhos. Se você continuasse com aquele carro, você teria uma soberba dentro de você. Então o deserto também é um tratamento dentro de nós. O deserto é um processo que nós somos também lapidados para que nós possamos adentrar essa terra prometida. E um outro ponto legal é que quando você entende que Deus fala para eles descerem, é porque se você não tiver humildade, você não se prostrar, você não pedir ajuda, você não chega à terra prometida. Então entenda que quando Deus ele começa a dar sinais para você, quando Deus começa a falar ao seu coração, quando Deus começa a arder, fala assim, olha, não é isso que você talvez queria. Nós filhos, às vezes mimados, queremos tudo do nosso jeito, e Deus falando para você, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que você precisa, eu sei que essa situação que você está vivendo está desconfortável, mas vai ter uma terra que emana leite e mel, uma terra onde a provisão ela é infinita para você, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Ok. E o último ponto, gente. Promessas de Deus não são para meninos. Esse ponto talvez é onde a gente vai dar mais essa finalizada de um apertão que eu também recebi de Deus, porque muitas vezes nós temos o hábito de falar assim, ah não, mas isso aí não é para mim não. Essa promessa de Deus é muito grande. Essa confiança que eles deram, não, mas eu não tenho capacidade para isso. As promessas de Deus, elas precisam você precisa entender que você precisa sair desse estado de menino, e você entender que você precisa agora se levantar como um homem, para que a promessa de Deus, ela possa começar a fluir e se cumprir sobre a sua vida. Você precisa entender que grandes projetos, eles não são entregues a meninos. Grandes projetos, eles precisam de pessoas que amadureceram por esse processo, que entenderam que muitos nãos foram indispensáveis para que você hoje pudesse entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade do Pai que vai se cumprir sobre nós. Então, a paz de Deus não é a ausência de problema. Muitas vezes nós temos o hábito de entrar na igreja e falar a paz do Senhor. Virou um jargão já. É como um bom dia. A gente às vezes fala bom dia de manhã na empresa, e aquele bom dia que não tem nada de bom dia. A pessoa fala assim, bom dia. Gente, bom dia é um desejo. Você tá falando para ela, está desejando algo a alguém. A mesma coisa quando você fala a paz do Senhor. A paz do Senhor, ela tem um sentido para nós, de que por mais que eu esteja vivendo um problema, por mais que eu esteja vivendo uma adversidade, eu sei que essa paz existe dentro de mim. Eu sei que existe uma habitação de Jesus dentro de mim. Então eu sei que não é adversidade, não é tribulação que vai me fazer corromper ou perder essa alegria. Então o sorriso que você carrega, a alegria que você carrega, ela denuncia a fé que você tem. Então é importante nós, por mais que nós estejamos vivendo uma situação difícil, por mais que você esteja vivendo uma adversidade, sorria, se esforce, se alegre, vibre com as pessoas, porque esse dia, querido, esse dia difícil, ele vai passar. Essa tempestade, ela vai passar. Essa angústia que você tem, vai passar, queridos.
José tinha um sonho, mas não era qualquer sonho. José tinha um sonho de Deus. E quando você tem esse sonho de Deus, queridos, você se torna imparável. E é isso que eu queria levar essa mensagem ao seu coração. Deus tem um sonho com você. Deus tem um lugar que Ele quer te levar. Deus quer apresentar pessoas para você. Deus quer falar assim: não é só isso que eu tenho para você, tenho muito mais. Eu tenho muito mais. Só que esse sonho está te assustando. Esse sonho tem te paralisado. E aqui nós entendemos que a Bíblia já nos ensina a como tratar isso dentro de nós. A quando você olhar uma adversidade, você fala assim: tá, tudo bem, tá difícil, mas eu sei que Deus está comigo. Mas eu sei que Deus está comigo. Quantas vezes, queridos, esses tempos atrás eu fiz algumas cirurgias no rim. Eu via pessoas gritando, pessoas com medo. E ali eu falava: Deus, eu não estou sentindo isso, uma paz dentro de mim. Sabe por quê? Eu tinha muitos amigos que estavam orando naquele momento. Muitas pessoas que se levantaram em oração. E sabe o que eu quero dizer para você que está aqui? Você não está sozinho. Você tem uma grande família. Você tem pessoas que você pode contar. Você tem pessoas que você pode chorar. Você pode se alegrar. E esse deserto, ele vai passar. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de criar uma conjectura de deserto. O deserto, muitas vezes, você precisa entender que você precisa caminhar. Você precisa se desafiar. O deserto não passa sozinho. É areia para todo lado. Você precisa ter uma direção. Mas qual direção? Você precisa estar sensível à voz de Deus. Mas e quando vem uma tempestade? A gente tem aquela dificuldade de separar uma coisa da outra. A gente acha tudo como ruim. A tempestade, ela é algo que você só precisa permanecer. Se manter firme. Eu sei que eu sou filho de Deus. Estão falando isso de mim, estão falando calúnias, mas eu sei que sou filho de Deus. Não retruque. Sabe por quê? Porque a tempestade passa. A tempestade passa. E talvez você não está num deserto. Talvez você não precisa caminhar. Talvez você só precisa permanecer. Só precisa ficar firme com Jesus, do ladinho dele. E você vai ver que o amanhã, o sol vai voltar a florescer sobre a sua vida. Amém? E aqui, para concluir essa mensagem, José nos ensina que todo poço, queridos, esconde um tesouro. Todo poço, não tinha água nenhuma ali, mas tinha um tesouro escondido, um conhecimento, um domínio próprio que ele aprendeu. E ali você vê que toda prisão, José foi jogado numa prisão injustamente, ela esconde uma chave para que você possa depois acessar um palácio. E esse acesso é somente por quem tem convicção da promessa de Deus. Você tem convicção da promessa de Deus sobre a sua vida? Você tem convicção de que Deus te chamou para algo maior? Você tem convicção de que Deus chamou para algo grande sobre a sua vida? Ei, querido, eu queria que você se levantasse agora, ficasse de pé. Essa palavra de José, ela foi um grande ensinamento para mim. Muitas vezes eu parei, muitas vezes eu deixei de sonhar. Eu tenho empresa, e quem tem empresa aqui sabe que é uns altos e baixos muito grandes. Quantas vezes eu falei assim: acho que chegou meu tempo de parar, chegou meu tempo de desistir, estava muito difícil. E aí Deus coloca uma pessoa, uma funcionária, e fala assim: Sérgio, sabe aquilo que você me falou outro dia? Eu voltei a falar com meu pai. Eu voltei a falar com meu pai. Quantos anos já não falava com ele? E ali eu entendi que não era para parar. Ali eu entendi que o meu sonho não podia ser paralisado por causa de uma frustração que eu estava carregando. Talvez você está aqui hoje com o coração frustrado. Talvez você está aqui hoje com bloqueios, com impedimentos de voltar a sonhar. Mas eu queria orar por você, que hoje quer voltar a sonhar os sonhos de Deus.
Para você que hoje sabe que Deus tem algo grande para você. Para você que sabe que Deus ainda tem promessas a se cumprir sobre a sua vida. Mas está difícil essa caminhada. Eu queria que você viesse até aqui ao altar. E você vai sentir que essa fé, ela vai começar a ser restabelecida dentro de você. Porque você é alguém imparável quando você carrega um sonho de Deus. E você faz parte do projeto de Deus. Então você que tem essa frustração no seu coração, eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. Vem, saia do seu lugar. Você que quer voltar a sonhar, você que sabe que Deus tem planos para a sua vida, vem aqui ao altar, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Olha para cá um pouquinho, queridos. Vocês são vencedores. Vocês se desafiaram a sair do lugar de vocês, mesmo com tantas lutas, mesmo com tantas adversidades. Vocês vão transformar esse obstáculo que está à frente de vocês num degrau para o sucesso. Sabe por quê? Hoje vocês entenderam que não é o sonho que vocês construíram, mas é o sonho que Deus colocou no coração. Hoje Deus vai fazer vocês lembrarem daquela promessa que Ele te fez, alguns anos atrás. Algo que Ele disse, que você teria uma família unida, que você teria uma vida próspera, que você iam ter filhos que iriam dar muito orgulho. Sabe essa promessa que ficou lá atrás? E muitas vezes você fala, deixa para lá, está tão difícil, está tão difícil. Hoje Deus vai fazer você voltar a memória, a promessa que Ele te fez. Amém? Eu queria que todos levantassem suas mãos para cá. Pai, nós sabemos que existe uma guerra espiritual neste momento. Nós sabemos que, Pai, o inimigo não está feliz com a atitude dos seus filhos de estarem aqui, Pai, porque eles estão abrindo mão dos seus próprios sonhos, eles estão abrindo mão das suas próprias vontades, para começarem a fluir e viver as tuas promessas, para começar a viver os teus sonhos, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que dessa forma, da mesma forma que nós estamos aqui em guerra, o inimigo muitas vezes tem tentado tirar a alegria dos nossos corações, tem tentado, Pai, colocar obstáculos sobre nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui estão, Pai, que eles sejam fortalecidos na sua fé, que eles sejam, Pai, fortalecidos, Pai, na tua graça, que o Senhor possa entregar a estratégia, Pai, que o Senhor possa entregar a oportunidade, Pai, aquilo que o teu filho tem pedido, Senhor, Pai, porque nós sabemos que esse pedido é para que o seu propósito seja cumprido aqui, e nós declaramos, Pai, que os teus filhos, Pai, eles viverão um testemunho, algo grande, Pai, um sonho aonde não somente, Pai, eles serão beneficiados, mas toda a casa, toda a família vão ver com os olhos, Pai, o que o Senhor tem feito sobre este lugar. É isso que nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de fazer uma segunda oração. Talvez você está aqui e entendeu. A você que está aqui, a você que está na nave da igreja, a você que está em casa, entenda que quando você tem um sonho, esse sonho não, quando a gente fala o sonho de Deus, é dele. Nós precisamos estar conectados a essa fonte. Nós precisamos estar ligados numa mesma fiação, para que nós possamos estar sensíveis à voz. E eu gostaria de orar por você, que hoje gostaria de retornar aos caminhos do Senhor, ou você que gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que você possa voltar a sonhar os sonhos dele. Talvez você nunca fez parte de uma religião, assim como eu e minha esposa, nós viemos a De Alfa, nós não tínhamos uma religião, e confesso para vocês que foi muito difícil sair do meu lugar. Confesso para vocês que foi um bloqueio muito grande que eu tive, a insegurança, o medo, o que as pessoas iam pensar. Mas quando eu olhei para o lado,
a minha esposa já deu o seu passo, já seguiu. E ali o meu coração se alegrou. Mas aí ela voltou para a cadeira, e ela chegou para minha irmã e falou assim: Regina, eu aceitar a Jesus, eu preciso me batizar? E aí minha irmã falou assim: não, calma, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Deus vai começar a trabalhar no seu coração, começar a falar com você. Só se permita a ir lá à frente. Então eu gostaria de orar por você que hoje está aqui e gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio que hoje vai começar um novo tempo, um novo ciclo sobre a sua vida. Eu creio que hoje você vai entender que você vai voltar a sonhar os sonhos dele. Talvez todos os projetos que você tem colocado à mão, nada fluía, nada acontecia. Hoje começa-se um novo tempo. Então você que deseja isso, levante sua mão. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, dê esse passo de fé. Você que já aceitou a Jesus, pode voltar aos seus lugares. Você que gostaria de aceitar a Jesus, vem aqui, ou permaneça. Entenda que você precisa adotar esse passo de fé. Você precisa romper essas barreiras da tua vida. Porque, querido, sem Jesus não há alegria. Sem Jesus, você não consegue ver possibilidades à sua frente. Então não resista mais a Ele. Ele está de braços abertos te esperando. Ele está aqui, aguardando a sua atitude e sua iniciativa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós sabemos, Senhor, que existem vidas aqui que precisam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Talvez essa pessoa não entenda neste instante a importância que essa decisão ela impacta sobre nossas vidas. Mas nós, Pai, como igreja, nós estamos intercedendo por essa pessoa. Que todas as correntes que estejam amarrando, Pai, ela neste lugar, nesta cadeira, nós anulamos, quebramos ela agora no nome de Jesus. A tua filha, o teu filho, a tua filha tem legalidade para vir até aqui à frente e aceitá-lo, Pai. Entregar a sua vida, porque assim, Pai, nós entendemos que a vida, todo projeto, todo sonho, ele começará a voltar a fluir, começará a voltar a ter a fé e a esperança. A pessoa, essa filha voltará a dormir. Deus está me falando que tem uma mulher que precisa aceitar a Jesus. Tem uma mulher que precisa vir aqui à frente. Em nome de Jesus, se permita viver esse novo de Deus. Se permita viver esse novo de Deus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A semente foi plantada, queridos. Eu creio que essa pessoa, ela entendeu que ela precisa ter Jesus no seu coração. Não postergue isso. Não postergue essa decisão. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais decisões assertivas você terá sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos entrar no momento de oferta, mas antes, nós vamos ouvir um testemunho aqui. Eu gostaria de chamar o Enio, o pastor Enio e a missionária Ana, aqui, eles vão dar um testemunho. E olha que interessante, pode sentar, pode sentar. Olha que interessante, quando nós ouvimos um testemunho, nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que as promessas começam a se cumprir na vida dos nossos irmãos, e a promessa está chegando na sua vida também, amém? Você se alegra com isso? Então você pode receber com um forte aplauso o pastor Enio e a missionária Ana. Fica pertinho que tem a ver com você, tá? Boa noite, igreja, paz. Vou tentar resumir, nós, na verdade, vamos tentar resumir 24 dias em 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue, né? Na verdade, quando a gente foi convidado para contar esse testemunho, nessa área a gente tem vários, mas Deus colocou no meu coração esse. Conversei com o Enio, ele é isso mesmo. Então, algumas pessoas, ou a maioria já sabe, mas tem alguém que precisa escutar, ou até novamente. Como diz nosso pastor, a repetição é didática, e às vezes você precisa colocar em prática. Em 2021, o Enio foi acometido com a Covid-19. Deixei ele no hospital, em maio, e cheguei em casa sem chão,
sem rumo, não sabia o que fazer. Nesse dia, era umas 5 da manhã, o Senhor Deus deu uma palavra. Vou abrir aqui para vocês, rapidinho. Ele me deu Salmos 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Aí vamos lá para o 3. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. O 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Ponto. Durante isso, foi um processo. E assim passaram-se 24 dias. Porém veio, eu creio em Deus, as orações, a igreja me abraçou, os irmãos dessa igreja me abraçaram, os pastores me ligaram, a missionária e o pastor Marcelo também junto comigo. Nesses dias, eu ficava com algumas pessoas, até com os meus cunhados que estão ali, vivia durante o dia na casa deles, porque eu não conseguia ficar sozinha, e o Senhor comigo, me dando força. Ok. Durante esses 24 dias, eu vim quase todos os dias para o culto. Quase não, todos os dias. Ofertava pela vida do Enio, no altar. Só que no processo. A fé, crendo em Deus e oração. E os irmãos me ajudando. E você, que não faz parte de um corpo, faça, porque você precisa. Às vezes, nesse momento de guerra, além do nosso Senhor Deus, que sempre está conosco, a gente precisa de um ombro amigo, de uma mão para levantar a gente. Então, pense bem, não fique só. Durante esse tempo, esse período, eu sempre ofertava no altar. Quando foi 6 de junho, muito preciso, o Senhor colocou um valor no meu coração. Eu falei, Senhor, é o que eu tenho. Mas é isso. Eu coloquei no altar, no dia 6 de junho de 2021. Aí o Senhor falou assim, eu voltei para o altar. Eu falei, nossa, Senhor, agora eu estou dura. Zerou. Aí ele falou assim, e aguardei. Quando eu aguardei, o pastor Sérgio colocou a mão nas minhas costas assim, e falou assim, amiga, e eu em prantos, amiga, fique tranquila, esse mês ele está com a gente. Isso, 6 de junho. Quando foi dia 7 de junho, 8 horas da manhã, o Enio ainda estava na UTI, ele me ligou 8 horas e falou assim, Ana, você não sabe quem veio aqui. Aí eu, toda descrente, como assim? Se eu não posso entrar, quem pode entrar aí? Ele, calma, Deus me visitou. Agora eu vou passar para ele, porque ele é o dono da bênção. O interessante é que todo esse tempo que eu fiquei internado, os médicos sempre falavam para mim, entrava no quarto, falava assim, a gente precisa te entubar, porque do jeito que você está, não vai aguentar, porque minha saturação batia 76. E eles olhavam, quando eles chegavam, entravam no quarto, eu falava assim, e aí, como você está? Eu falava, não, eu estou bem. E os aparelhos todos apitando em cima de mim, ficava a tela aqui, e apitando, tudo descontrolado. Ele falou, não, você não pode estar bem. Aí eu via quando eles saíam assim no corredor conversando, entrava sempre 2 médicos e falava assim, ele é assintomático, porque ele nem imagina o quanto ele está ruim e ele está falando que está bom. E assim, e eles falavam, a gente precisa te entubar. Aí entrava a enfermeira, olha, os médicos estão lá, eles estão em reunião, você precisa deixar entubar. Só que aí eu descobri que enquanto eu estava lúcido, eu podia falar não. Aí eu falava assim, não, vocês não vão mexer não. Eu preciso só de mais um dia. Só de mais um dia. Isso daí, esse mais um dia foi passando, foi passando. Aí aconteceu, o oxigênio era o máximo que tinha, medicação não tinha mais o que dar para mim, não tinha mais o que fazer. O negócio era entubar. Aí até eu lembro de uma enfermeira que chegou e falou assim, olha, tem um tio meu, que se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, como eu estou falando com você, eu tinha falado para ele ser entubado, porque ele morreu a semana passada, e você ainda está vivo, tem oportunidade de sobreviver. Você está destruindo o seu corpo, você não aguenta mais. Eu falava assim, não, espera só mais um dia. E eu cria que Deus ia fazer algo. Aí, quando foi eu não estou falando isso para você que está com alguma coisa, isso foi o que aconteceu comigo. Foi o que Deus colocou no meu coração que ia acontecer. Não estou falando para você que está com alguma coisa, fazer a mesma coisa que eu. Mas é para confiar. Por quê? Quando Deus fala alguma coisa, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Aí, quando foi no dia 7, era 4h30 da manhã, eu fui acordado. E isso daí, os aparelhos tudo apitando, não parava de apitar. Aí, quando acordei,
olhei na beira da cama, assim, que eu não levantava para nada, tomava banho, comia, tudo na cama. E aí, quando foi 4 e pouco da manhã, me acordou e falou assim, filho, senta aqui na beira da cama. Eu só vi o vulto, assim, sabe? A sombra. Aí eu peguei e falei, ainda eu usava uma pulseira e não podia levantar de jeito nenhum sozinho, porque como já estava há dias da mesma posição, os médicos falavam, não levanta se alguém está junto aqui. Aí eu falei assim ainda para ele, falei assim, eu não posso levantar. Ele falou assim, filho, me dê a mão aqui. Aí me puxou e me colocou sentado na beira da cama. Aí quando eu sentei, ele falou assim, dá uma olhada para o seu lado direito. Na hora que eu olhei do lado direito, tinha uma mancha no chão. Aí ele falou assim, isso daí é o que eu tiro do seu pulmão hoje. Aí eu... Amém. Amém. Aí eu me lembro que voltei a dormir. Até comentei com a Ana, nossa, podia ter agarrado ele, falado mais algumas coisas, estava precisando, né? Aí eu peguei e voltei a dormir. Aí, quando eu acordei 8 horas da manhã, que foi a hora que eu mandei mensagem para ela, até esses tempos atrás, a gente estava puxando no WhatsApp, olhando o horário certinho que era, né? Aí, quando foi 8 horas da manhã, eu acordei, o oxigênio que eu utilizava estava me sufocando. Aí eu apertei a campainha, chamei o enfermeiro, ele falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, está me sufocando, baixa um pouquinho. Aí ele foi e baixou. Aí no período da tarde baixou de novo. Foi baixando, dentro de uma semana eu já estava em casa, sem sequela nenhuma, e estou aqui de pé com a graça de Deus. É assim, quando Deus coloca algo no seu coração, faça. É um propósito, é um voto. Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus precisa do meu coração. E aí o versículo 6 do Salmo 20 fez sentido nesse dia 6 para o dia 7, depois que eu entreguei tudo no altar. Ele falou assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Amém. Glória a Deus. Tem muitas coisas que a gente esquece, né? E quando a missionária Ana e o pastor Enio estavam aqui, nós lembramos desse processo. Passamos juntos. Talvez muitos que estão aqui passaram a pandemia com a gente, na The Alpha, ou em algum lugar acompanhando pelas redes sociais. Mas quantos momentos difíceis nós vivenciamos. E hoje nós estamos aqui para contar testemunhos. Nós estamos aqui para nos alegrar, porque podemos ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. E é isso, queridos, que nosso coração se alegra. É nesse momento que nós entraremos em oferta, momento de oferta. E você precisa entender que essa oferta que você coloca aqui no altar, ela faz um sonho de alguém voltar a bater, voltar à vida. Muitas pessoas, a missionária Ana e o pastor Enio, eles são líderes do Ministério de Missões aqui da nossa igreja. O ministério aonde acompanha, aonde abençoa, aonde direciona vidas, Angola, Níger, e lá existe uma precariedade, onde muitas vezes nós não valorizamos um prato de comida que nós temos à mesa. A igreja, assim como o nosso pastor fala, ela tem um coração missionário, e a sua oferta aqui tem um destino, mas eu também queria dar um outro destino à sua oferta. Quando eles estavam contando o testemunho, eu lembrei sobre como eu cheguei aqui. Será que você consegue se lembrar como você chegou aos braços de Jesus? Você lembra quando você estava passando aquela turbulência, aquele caos na sua vida, e você se achegou a Ele? Você tem gratidão a Jesus por isso? Você tem gratidão a Ele por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará sobre a sua vida? E é sobre isso que eu gostaria que você tivesse no seu coração. Eu estou aqui hoje porque a minha irmã um dia, ela me contou muito tempo depois, há pouco tempo que ela me contou isso, que ela estava voltando de compras da loja dela. Ela só tinha um X de valor no bolso, foi para o culto direto, chegou quase na hora da oferta, e o pastor falou assim: você que deseja que a sua família esteja no altar, você que deseja que a sua esposa, o seu marido, a sua família, ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus, entregue algo especial a Ele. Aí meu irmão olhou e falou assim: queimou,
eu falei para vocês, Jesus ele fala com a gente, não tem jeito. Você sabe que é Ele. E ela foi para o altar. Ela entregou tudo que ela tinha ali. Tudo, queridos. E ela falou assim, depois que ela entregou, ela falou, e agora? Como é que eu vou trabalhar nessa semana? Como é que eu vou comer? E ela, mas ela está aqui, um pouquinho mais magra talvez depois dessa semana, né? Andou mais, comeu menos, mas está aqui. E nós estamos aqui também. Então talvez você tenha alguém que você tenha no seu coração e quer que essa pessoa tenha esse encontro com Jesus. E eu sei que esse altar, ele tem poder para alcançar essa vida. Amém? Então você, fique de pé agora. Nós vamos entrar num momento de oferta. Nós temos as máquinas aqui ao nosso redor. Você que vai dizimar, entenda que o dízimo é um sinal de fidelidade sua com Deus. É um sinal que você denuncia que tudo o que você tem é porque Ele te proporcionou. Então você tem essa ousadia, essa alegria de falar assim, Senhor, meu coração é fiel a Ti. A você que está em casa também, nós temos o Pix para você fazer a contribuição. Contribua, porque você vai ver o que Deus fará e multiplicará sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? O seu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
Glória a Deus. Você pode dar um melhor aplauso a Jesus. Glória a Deus por essa igreja viva, essa igreja que celebra a presença de Jesus nessa casa. Levante suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada ofertante e dizimista dessa casa. Por causa dessas vidas, Pai, que se renderam, que entenderam a importância de uma oferta. Sonhos podem voltar a viver, a bater, a fluir, Senhor. Eu creio, Pai, que cada oferta que está aqui nesse altar, Senhor, Ele irá multiplicar sobre essas vidas. Ele irá, Pai, criar bênçãos sem medida sobre a vida dela. A cura que essa pessoa precisa está sendo liberada agora. Que através do dízimo, Pai, pela fidelidade dos seus filhos, a casa, a família, os sonhos estão guardados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, um recado. Glória a Deus. José estava na cova, uma situação difícil. E ali, ele adquire uma ferramenta para que ele possa sair e usar do lado de fora. Quantas vezes a gente está passando por uma adversidade e você não vence ela por falta de conhecimento, por falta de algo que você não conhece, uma expertise que alguém carrega? E sabe uma coisa que eu fui extremamente agraciado de aprender com o nosso pastor Jairo, da importância de você permitir estar em ambientes certos na nossa vida. O pastor Jairo, ele dá mentoria há muito tempo, eu já fiz várias, e eu creio que muitos que estão aqui já fizeram mentorias com o nosso pastor. Ele está abrindo um módulo, onde ele está sintetizando todo esse conteúdo num só. Então será para um grupo pequeno, poucas pessoas poderão estar à mesa, ouvir e aprender com ele. Então, vai ter um vídeo, né? Eu vou pedir para soltar o vídeo então, depois eu complemento aqui. Uma grande oportunidade de estar aprendendo mais, me reciclando e conhecendo pessoas. Essa mentoria, ela faz algo muito especial entre nós. Então, estou participando da minha nona e cada vez é sempre um ensinamento novo, é sempre uma dinâmica nova. Para mim está sendo, um divisor de águas, uma transformação de mentalidade, de mente, assim. Ela é uma mentoria necessária para que nós possamos olhar para si, para dentro de nós, e entender que você carrega essa fonte, você carrega a existência dentro de você. Quem vai para Londrina? Olha aí, gente. Quero ver vocês lá, hein? Não é uma nova igreja, é a extensão da Delfa, tá? Então nós cremos que, como o pastor falou e mencionou, nós estamos no ano de expansão. Então se prepare. Quem crê que vai viver o novo de Deus? Quem crê que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? Quem crê que vai viver a melhor semana da sua vida? Glória a Deus. Levante suas mãos bem alto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, ouvir a tua palavra. Nós aqui nos sentimos amados, queridos. Nós sabemos, Pai, que as promessas que o Senhor tem serão cumpridas sobre nossas vidas. Nos conceda, Pai, uma semana de bênçãos e de vitórias. Nós te agradecemos. Levante suas mãos o mais alto que você puder agora. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do meu amigo, do seu amigo Espírito Santo, e seja com todos hoje e eternamente. Todos digam amém. Glória a Deus. Essa honra